glória para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Como eu disse no domingo, que hoje nós estaríamos iniciando a exposição sistemática desta epístola aos Gálatas. E hoje vamos abordar esses 5 primeiros versículos, vamos passando versículo por versículo e trazendo uma aplicação para nós. Esta provavelmente foi uma das primeiras epístolas do apóstolo Paulo, escrita por volta do ano 48 a 49 depois da era cristã. Direcionada a igrejas que o próprio apóstolo Paulo, na graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, havia fundado. Provavelmente essas igrejas estavam localizadas por aqueles lugares onde Paulo passou na sua primeira viagem missionária. Se encontra relatado em Atos, capítulo 13, capítulo 14. As igrejas de Antioquia da Pisídia, a igreja de Listra, aonde ele foi apedrejado e saiu dali quase morto. Mas Deus lhe deu um livramento e ele se colocou de pé. Também nesta igreja de Listra foi aonde Paulo, pelo poder de Deus, curou um homem aleijado de nascença. E aquelas pessoas começaram a falar: eis que os deuses desceram. Mas Paulo, reconhecendo que não era por causa dele que aquele homem estava curado, ele disse: nós também somos homens sujeitos às mesmas paixões. Ali Paulo elevando a glória para Jesus, para Deus. Ele entendia que o poder ao qual ele estava possuindo vinha da parte do Senhor. E por isso a glória deveria ser devida ao Senhor que o chamou. Este Paulo, que nós conhecemos o relato da sua vida retrógrada, passada, aonde era um perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, perseguia os cristãos, lançava na prisão, e ainda quando o Sinédrio ia para matar aqueles homens, os servos de Deus, Paulo voltava a favor: eu quero que mate esses crentes, eu quero que mate estes cristãos que seguem a esta seita do Nazareno. Era este homem que entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres, fazia blasfemar do nome de Jesus. É este homem que participou da morte de Estevão, participou daquele ato cruel contra o servo de Jesus. Mas a Bíblia relata que no caminho, quando ele estava indo perseguir os crentes em direção a Damasco, eis que de repente o rodeou uma grande luz do sol, uma grande luz do céu, e Saulo caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é da coisa contra os aguilhões. Aleluia! Era o próprio Cristo ressuscitado que aparece a ele, e ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe diz: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Porque eu te apareci para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, e daquelas que eu ainda te aparecerei e te mostrarei. Ele recebeu o chamado diretamente da parte de Cristo.
O próprio Jesus ressuscitado apareceu a Saulo e o chamou para o apostolado, para cumprir aquela grande obra. E agora ele é cheio do Espírito Santo, ele é confirmado na obra de Deus, e ele se entrega totalmente ao ministério cristão, totalmente àquilo que Jesus lhe confiou, que era anunciar que Jesus é o Messias que os judeus esperavam, que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse Saulo que perseguia, agora ele está sendo perseguido por causa da verdade do Evangelho. Esse Saulo que participava da morte dos cristãos, agora está sendo entregado para a morte por causa do nome de Jesus Cristo. É este que perseguia, agora é perseguido por causa da cruz, por causa do Evangelho. Mas ele disse: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E ele é chamado, no capítulo 13 de Atos, ele é chamado: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E eles saem separados pelo Espírito Santo e fundam estas igrejas do sul da galáxia, as igrejas de Listra, de Derbe e Antioquia da Pisídia. Só que agora nós vemos no capítulo 15 de Atos, quando ele está em Antioquia da Síria, ele fica sabendo que aquelas igrejas que ele tinha anunciado o Evangelho, onde pessoas se converteram a Cristo pelo poder do Espírito Santo, aquelas pessoas que tinham se convertido ao Senhor pela pregação de Paulo, ele ouve que aqueles que outrora foram salvos pela graça, agora eles estavam sendo entregues para ser circuncidados por causa de falsos homens que se colocavam ali dizendo: é necessário guardar a lei, é necessário circuncidar para a salvação, é necessário guardar dias, noites, tempos e anos. Este Paulo, sabendo que esses irmãos estão retrocedendo, ele vai e escreve esta carta, exortando e chamando para a pureza do Evangelho. E qual é a pureza do Evangelho? O homem não é salvo pela lei, pelas obras, mas ele é salvo pelo sangue de Cristo, vestido na cruz do Calvário. A lei, ela aponta o pecado do homem. Na lei, todos sabemos que somos pecadores. O judeu, ele não entendia isto, mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que o judeu, ele sabia qual era a vontade de Deus, segundo o homem interior tinha prazer na lei de Deus, mas não conseguia fazer o bem. Ele vivia debaixo desse jugo. E aí Paulo diz: o judeu, ele deveria gritar assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. A lei apontava para Cristo como sacrifício perfeito, como aquele que tira o pecado do mundo. A lei, ela aponta o pecado do homem, e o homem corre para Cristo e é justificado pelo sangue, pela justiça, não do homem, mas da justiça que vem do Senhor. É nele que nós fomos justificados pela graça de Deus. Porque Paulo diz aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus.
O que é gratuitamente? O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é um dom que Deus concede para a salvação. E nós alcançamos essa salvação por intermédio pela fé, através da fé. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Ele nos convence que nós somos pecadores. E aí nós corremos para Cristo e alcançamos descanso para a nossa alma. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é esta verdade que Paulo está defendendo. Mas alguém dizia: olha, Paulo está pregando um evangelho de facilidade. Ele está tentando agradar os homens com esse evangelho da graça. O homem precisa guardar a lei se quiser ser salvo. O homem precisa circuncidar o menino com 8 dias de nascido se quiser ser salvo. O homem precisa guardar o sábado se quiser ser salvo. Mas Paulo disse: ei, se alguém vier com essas conversas, se alguém anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O homem não é salvo por mérito próprio. O homem não se salva por si próprio, mas o homem é salvo unicamente por Cristo Jesus. Glória a Deus. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos em Cristo e somos capacitados para andar em boas obras. Você, um coração grato, alegre em Deus, você pratica boas obras porque Deus já te salvou gratuitamente. A salvação você não precisa pagar. A salvação é de graça, é pela graça de Deus. É isso que Paulo diz aqui. Então, do capítulo 1 ao 2 de Gálatas, Paulo está defendendo o seu apostolado, defendendo que ele foi chamado verdadeiramente por Cristo. Porque alguém dizia: Paulo, ele foi chamado pelos homens, ele aprendeu esse evangelho de outras pessoas e agora fica ensinando. Mas Paulo diz: eu recebi diretamente do Senhor Jesus. Aleluia. Aos Coríntios ele diz: porque eu recebi do Senhor, é o que também os recebi. Foi revelação do próprio Cristo, foi revelação do próprio Senhor. E do capítulo 3 ao capítulo 4, ele fala sobre a justificação pela fé, que nós somos livres pela fé, nós somos participantes das promessas pela fé que foi entregue a Abraão. Essa fé, ela foi entregue, essa promessa antes da lei. A lei veio para apontar para Cristo, que é o cumpridor dessas promessas. E ele diz logo que Cristo já veio, já não estamos mais debaixo da lei, pois nós já somos novas criaturas. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E do capítulo 5 a 6 de Gálatas, Paulo traz como é a liberdade cristã, como nós devemos exercer essas boas obras, como nós devemos andar uma vez que fomos justificados. Ele diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e graça. Deus nos chamou, nos salvou, nos justificou para sermos guiados pelo seu Espírito Santo, para sermos direcionados pelo Espírito Santo. E aqui, no versículo 1 ao versículo 3, Paulo, ele mais uma vez, ele se apresenta como esse apóstolo chamado verdadeiramente de Cristo e saúda aqueles irmãos. Está escrito: Paulo, apóstolo, versículo 1, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 1, Paulo diz: eu não fui chamado para ser apóstolo da parte dos homens, mas eu fui chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos.
É Paulo dizendo: eu sou um verdadeiro apóstolo. O que é um verdadeiro apóstolo? Alguém que foi chamado diretamente pelo Senhor. Alguém foi chamado especificamente pelo Senhor. Não é alguém que se declara: eu sou apóstolo. Não é alguém que diz: eu sou apóstolo de Jesus. Mas é alguém que Jesus chama e fala: você foi chamado para isso. E quem são esses na Bíblia que foram chamados para apóstolos? Nós temos os 12 apóstolos de Cristo. Nós temos os 12 que Jesus chama e os separa para apostolado. E nós temos também o apóstolo Paulo, como ele diz: eu fui chamado como aquele fora do tempo. Ele é um apóstolo porque ele próprio viu Jesus ressuscitado. Um apóstolo tinha que ver Cristo ressuscitado, não uma visão, não um arrebatamento de sentidos, mas o próprio Jesus em corpo glorificado tinha que aparecer diante dele e o chamar e o selar para aquela obra. Então, nós temos na Bíblia com esta autenticidade os 12 e Paulo. Barnabé é chamado de apóstolo com Paulo no sentido missionário, que ele foi chamado, estava na missão juntamente com Paulo. Então os apóstolos, o que eles diziam se tornava doutrina. Nós estamos firmados à palavra de Deus. O fundamento da igreja é sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então o que o apóstolo diz vira doutrina, canônico, porque eles falavam diretamente da parte do Senhor. Por isso que nós temos as Escrituras. Por isso que Paulo está defendendo o seu apostolado. Porque se rejeitasse o apostolado de Paulo, o que é que nós iríamos fazer com esses livros do Novo Testamento que Paulo escreveu? Teríamos que rejeitar, porque ele estaria inventando nova doutrina. Mas como é autêntica a palavra de Deus, a Escritura, Paulo não está querendo se amostrar para defender: eu sou o cara, eu sou o apóstolo, mas ele está defendendo a verdade que Cristo lhe confiou. Ele está defendendo aquilo que Cristo lhe entregou. Não é capricho de Paulo, mas ele está sendo sincero naquilo que ele recebeu. Ele está sendo correto naquilo que ele recebeu. Um apóstolo, primeiro ponto, era chamado por Cristo Jesus. Alguém chamado especificamente para estar fazendo aquilo que Jesus deixou para a igreja. Eles testemunhavam da ressurreição de Cristo, porque eles viram Cristo ressuscitado. Eles também eram alguém que tinha que ser ter visto Jesus no corpo ressurreto. Os apóstolos tinham autoridade universal. Uma igreja que não foi Paulo que tinha fundado, ele poderia chegar lá e mudar e falar: isso aqui está errado, eu vou disciplinar, eu vou corrigir. Era apóstolo. Nós não temos apóstolo assim mais. Alguém que chega em qualquer igreja que ele não fundou e coloca: aqui está errado, está de disciplina, eu vou entregar a Satanás. Não tem. O Papa quer tomar esse cargo, mas não é dele. Ele está se inventando. Ele não é apóstolo de Cristo. Ele não é substituto de Pedro. Não é. Então o apóstolo ele tinha esse poderio, por isto as cartas eram o representante principal dos apóstolos, era como se eles estivessem no local. Essas epístolas era como se Paulo estivesse ali quando estivessem sendo lidas. Por isso que ela tem essa autoridade na igreja, porque isso aqui foi escrito pelo apóstolo de Cristo Jesus. Paulo disse: eu fui chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós temos vários hoje, nossos dias, né, pastor Fabiano, que fala: eu sou apóstolo, eu sou apóstola, mas quem te ungiu foi eu mesmo. Que apóstolo é esse? Rejeite! Nós já temos apóstolos aqui na Escritura que nos instruem através da palavra de Deus. Rejeite, rejeite, rejeite. A autoridade aqui é a palavra, não é o homem.
Se alguém chegar aqui, olha, eu sou apóstolo, recebi uma nova revelação de Jesus, isso aqui está tudo errado na Bíblia, rejeite! Nós não temos mais revelação bíblica porque nós não temos mais apóstolos. Nós não temos mais apóstolos, como na época de Jesus, dos 12, e de Paulo, nós não temos. Então aqui Paulo ele fala, eu fui chamado por Cristo. E ele fala, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. É Paulo dizendo, eu não estou aqui sozinho, eu tenho mais companheiros que estão apoiando isso que eu estou dizendo. Eles estão comigo. Isso que eu estou falando, eu tenho respaldo, eu tenho testemunhas que estão comigo, os irmãos estão comigo nesta. Porque eles testificaram que Jesus mesmo me chamou, que foi o Cristo mesmo que me resgatou. O homem poderia fazer uma obra desta, de converter um homem perseguidor igual Saulo. Isso é só obra do Espírito de Deus. Aleluia. A lei, a circuncisão, o sábado, não poderia fazer isso no coração de Paulo, mas somente um Jesus glorificado, somente um Jesus ressurreto, que chegasse diante dele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem estava com Paulo? Nós vemos uma lista, lá em Atos capítulo 13, provavelmente estava Barnabé, Simeão, Lúcio, Cireneu e Manaém. Atos 13, versículo 1, ele estava em Antioquia, ele tinha um respaldo da igreja dos homens de Deus. Ele diz as igrejas da Galácia, então essa carta que circulava nas igrejas da Galácia, eram mais de uma igreja. Ele diz graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação aqui é importante. Graça e paz. É Paulo lembrando aqueles irmãos que eles foram salvos pela graça. Graça e paz. A paz é um fruto da graça. Uma vez que nós fomos salvos pela graça, agora nós temos paz com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós éramos inimigos, nós éramos ovelhas desgarradas, mas Deus nos salvou pela sua graça. E Paulo diz em Romanos, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Você já está em paz com Deus, você já é um crente salvo, você já é lavado e remido. Aleluia! Você já tem paz com Deus. É isso que Paulo estava lembrando. Vocês já estão salvos pela graça. Você já tem paz. Não volte a essa circuncisão. Não volte a essa lei. Vocês não foram chamados para isso. Primeiro, que eles eram gentios. Gentil não é judeu. Gentios era um povo que não participava, que não era dos judeus, que não tinha recebido a lei de Moisés, que não tinha recebido a circuncisão. Por isso, quem era judeu, se quisesse se circuncidar somente para seguir aquele ritual que eles já tinham, os costumes, Paulo não tinha nada contra isso. Ele mesmo circuncidou Timóteo lá em Atos, porque Timóteo era judeu. Mas um gentil circuncidar, vocês não são judeus? Por que você quer circuncidar, cortar o prepúcio de seu filho? Para que você quer guardar sábado como condição para a salvação? Você não é judeu. Você não é judeu. Você eram gentios. Para quê? Vocês já estão salvos pela graça. Você já tem paz com Deus. Você não precisa disso para ter paz com Deus. Ele vai dizer mais à frente no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês foram salvos guardando a lei ou pela pregação da fé, pelo poder do Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia. Porque vocês querem se sujeitar a esses homens que estão pregando as falsas doutrinas?
Ele diz no versículo 4 aqui, o propósito da cruz, que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, a salvação é iniciativa total de Cristo. É a vontade soberana de Deus de enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, quando foi para enviar seu Filho, Ele não pediu a opinião de ninguém. Ele não pediu conselho a ninguém. Ele mesmo disse: quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Aí alguém grita: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Cristo se deu. Ele se entregou para nos livrar. Ele se deu por nossos pecados. Ele se deu por nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Está escrito em 1 João capítulo 2. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele se entregou como sacrifício perfeito. O Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula. Você e eu, se nós fôssemos para aquela cruz, era para nós sermos condenados para juízo. Nós fôssemos para aquela cruz, nós merecíamos pelos nossos pecados para sermos castigados. Mas Cristo sem pecado, Ele se entregou por nós. Porque se qualquer um de nós se entregasse naquela cruz, ela não teria efeito nenhum. Mas Jesus, como aquele que não tem pecado, como aquele que nunca pecou, Ele se entregou e Ele pode nos livrar dos nossos pecados. Quando alguém disser: era para você estar naquela cruz, entenda que era para você estar na cruz para a condenação. Mas Cristo esteve naquela cruz como propiciação pelos nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alabaço. Ele se entregou. Eu quero me entregar, eu quero me entregar na cruz, eu vou para aquela cruz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entrego meu corpo como sacrifício vivo. Isso que Cristo fez. Não foi mérito nosso, é o mérito dele, iniciativa dele. Tudo isso provém de Deus. Para nos livrar do presente século mau. Essa palavra aqui, livrar, ela está como algo que já aconteceu no grego original. Está assim, ó, porque Ele nos livrou. Nós já fomos livres. Foi algo que já aconteceu na cruz. Quem está em Cristo já não tem mais vínculo com este presente século mau. O pecado já não tem domínio sobre você, mas quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Agora você tem armadura para guerrear. Você não está sozinho nesta guerra. A carne combate contra o Espírito, mas quem está em Cristo é o Espírito que direciona, é o Espírito que guia e é o Espírito que vence em nós. O pecado já não tem domínio sobre você. Nós não somos devedores à carne para andar segundo a carne. Porque se andarmos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificar as carnes, a obra do nosso corpo, viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Ele se entregou para nos livrar, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Vontade de Deus. Ao Pai agradou moê-lo na cruz, fazendo enfermar. Jesus disse: eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Foi Deus, iniciativa de Deus, obra de Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar. Nós somos eleitos em Cristo, segundo a presciência de Deus. A obra completa na cruz, para nos redimir, nos arrancar deste presente século mau, deste mundo que jaz no maligno, e pela fé nós tomamos posse dessa tão grandiosa salvação do nosso Senhor. Deus nos conheceu antes dos tempos dos séculos e nos amou antes dos tempos dos séculos e nos elegeu segundo a sua presciência, para que pudéssemos estar em Cristo Jesus. A nossa lição da escola bíblica na lição de número 13, ela vai tratar muito bem sobre este assunto. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, na nossa escola bíblica. Então, Deus nos salvou. Isso é mérito dele, não é nosso. É o amor de Deus. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Por mim e por você, nós nunca nos chegaríamos a Deus. Jamais. Jamais. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito que te ensina, te convence e te direciona. Para quê? Versículo 5. Para darmos glória a Deus, ao qual glória para todos sempre. Amém. A salvação não era para ser dada aos judaizantes, aqueles que queriam tornar os gentios judeus. Eles queriam que os gentios se circuncidassem para que eles tivessem, olha, nós temos um número maior agora de convertidos ao judaísmo, nós temos um número maior agora de pessoas que se converteram a nós, agora nós temos posse sobre esses crentes que diziam que era salvo em Cristo, agora nós temos domínio sobre ele. Mas Paulo está falando, a glória não é para você, a glória não é para esses falsos profetas, mas é para Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A sua salvação, a minha salvação, é para nós olharmos e falar: eu não tinha nada, meu destino era a morte eterna, mas Deus, pela sua graça, me salvou. Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, porque até as obras que nós fazemos é guiadas pelo Espírito de Deus. Se fosse por nós mesmos, Deus não aceitaria nada, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia. Mas pelo seu Espírito Santo, pela obra de Cristo, as nossas obras são aceitas diante de Deus como um cheiro agradável, cheiro suave, cheiro de aroma diante do Senhor. Então a Ele glória, a Ele louvor pelos séculos dos séculos. Você não pode dizer: eu estou salvo porque eu sou bonzinho. Não. Eu sou salvo porque eu faço muito para Deus. Não. Você não é salvo pelo que você faz, mas você é salvo pelo que Ele fez na cruz por você. Você não é salvo pelo que você fez, mas você é salvo pelo que Cristo fez por nós. Aleluia. Deus abençoe os irmãos e fiquem com essa palavra no seu coração. Não retroceda, achar que vai agradar a Deus por aquilo que você faz, pela sua própria força. Mas tudo que fazemos tem que ser para a glória dele, reconhecendo a Ele como o Senhor das nossas vidas, como um sinal de gratidão. A lei, as obras, os mandamentos
têm que ser obedecidos como sinal de gratidão a Deus. Sinal de que nós somos gratos por tão grandiosa salvação. Então, esta é uma palavra para nos trazer esse sentimento de sermos gratos ao Senhor. E lembrarmos que a nossa salvação é iniciativa de Deus e não mérito nosso. Servamos ao Senhor em alegria e gratidão continuamente. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Na próxima, estaremos dando prosseguimento a partir do versículo 6 ao 10, onde Paulo fala àqueles irmãos que estavam se desviando de Cristo Jesus e ouvindo falsos profetas.